Hello there. General Kenobi. Olá você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio de Qual é dos Podcasts. Meu nome é Aline e se você ainda não ouviu o episódio em que a gente fala sobre a criação de universos fantásticos, eu recomendo que você pare agora de ouvir esse, para você ouvir o episódio que a gente fala do começo, sobre a criação de universos fantásticos. Então, dá uma rolada aí no feed para você encontrar. E aqui a gente vai continuar esse papo. E eu tenho o prazer de ter aqui os meus co-hosts, como sempre, abrilhantando o nosso episódio. E tem também um convidado especial que daqui a pouco ele vai se apresentar aqui, tá bom? Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Qual é dos Podcasts. E olá, pessoas! Eu sou a Bia Bock, ilustradora, escritora, diretora de arte e designer de jogos. Podem me achar no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E para quem quiser me escutar nos outros podcasts que eu participo, é só entrar no link na bio do Instagram. Além disso, eu faço commissions como capa, artes e trailer animados para livros, quadrinhos, material para Twitch, jogos e impressão 3D. E se quiser outro serviço artístico, eu tenho uma agência chamada Ghost Panda e te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda. Fala aí, pessoal. Meu nome é Eduardo Spor, sou escritor e RPGista também. E nerd, né? Então vamos trocar uma ideia aqui sobre esses nossos ofícios aí que envolvem fantasia, envolve escrita, né, cara? Envolve imaginação. Então tô muito animado pro nosso papo aqui. Olá pessoas, aqui é o João Rosa, eu sou criador do Alfredo Óbvio e convido vocês a participar lá do Instagram, Alfredo o Óbvio, em que tem uma história rolando em que o Alfredo está desaparecido e depois de 3 meses ele volta totalmente estranho, com um jeito diferente, tudo diferente, e a turma está começando a desconfiar. Então é isso, abraço a todos. Fala pessoal, aqui é Thiago Rangel, um dos co-hosts que foi trocado de lugar Banido. Eu fui banido, mas estou aqui de volta. E sou designer e editor de vídeo, mas a minha profissão mesmo é mestre de RPG, lá no Qual é a do RPG, canal associado ao Qual é a dos Podcasts. Então, assista a gente lá. É isso aí, pessoal. Eu acabei, inclusive, de editar o próximo episódio que vai sair do Qual é do RPG. Daqui a pouco tá chegando lá, mas quem ouvir isso aqui já vai ter acesso a isso há muito tempo, aliás. Bom, se você também não sabe, você vai saber agora. Eu, Aline, sou autora do conto Todo Fim Pode Ser um Começo. Está disponível lá na área da iniciativa T20 do site da Jambô Editora. Nesse conto é um prólogo da personagem que eu interpreto em uma das mesas do Qual é do RPG, a Jornada Heróica Coração de Rubi. A sereia druida Helga Iris, que você pode acompanhar. Cada semana sai um capítulo da nossa jornada narrado sob o ponto de vista da própria Helga. E o conto Todo Fim Pode Ser um Começo é o prólogo da história dela, é a chegada dela, a história em si, que você vai poder acompanhar lá no blog. Então, se você ainda não comprou, dá uma passadinha lá no site da Jambô e faça o download de Todo Fim Pode Ser um Começo. Bom, gente, vamos lá. Vamos ao tema. A gente conversou no último episódio sobre várias coisas que são importantes e algumas regras que a gente queria para o nosso mundo de fantasia, né? Aquele universo fantástico que a gente começou a desenhar um pouquinho lá naquele episódio. E a gente falou sobre alguns autores, falou sobre algumas histórias que a gente ama, que a gente conhece. A gente citou, por exemplo, J.R.R. Tolkien, a gente citou C.S. Lewis, entre muitos outros autores, e a gente trouxe um pouquinho do que tem em comum disso e o que é essencial para ter uma história num universo de fantasia. É um universo fantástico. E a gente criou algumas regras na segunda parte do nosso episódio. A gente criou algumas regras para a gente montar o nosso próprio universo fantástico, nosso próprio mundo. Vocês se lembram quais são as regras que a gente criou? Cada um criou aí uma regra específica.
podia ter metal, como é que é? Não podia ter magia, tinha um monte Não, de... magia é algo extremamente raro, né? Foi a única coisa que eu criei e fui embora. Isso, né? Muito Eu bom. fui, criei e Amo fui isso. dormir. Tacou o fogo no parquinho e se retirou. Bom, e aqui eu quero que a gente converse, a gente vai iniciar a nossa conversa aqui falando, né, sobre o que é de verdade imprescindível diante de tudo que a gente já pensou, de tudo que a gente já conversou, o que é imprescindível para a criação de um universo fantástico? O que não pode faltar de jeito nenhum? A gente definiu algumas regras. A primeira regra foi que o mundo não tinha metal, correto? Beleza. Isso. A segunda regra, na verdade, regra não, a gente colocou como particularidade, né? Esse mundo ele não tem metal, esse mundo ele não tem montanha, se eu não me engano, o que já, né? Isso. Essa foi da Bia, tá? O que já tangencia um pouco com a parte de não ter metal, né? Esse mundo não tem magia. Aí eu vou pedir pro nosso queridíssimo convidado especial, cujo eu sou muito fã, Eduardo Spor, crie uma particularidade para esse mundo que estamos criando. Cara, vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante quando você está criando mundos fantásticos, né? É sempre trazer alguma coisa de diferente, alguma coisa de original. A gente geralmente fica muito preocupado com esse negócio da originalidade. Tem gente que fala que originalidade não existe, outros falam que, enfim, todas as histórias já foram criadas e tudo. Eu também não acho que a gente tem que ficar paranoico para ser completamente original em tudo, porque senão a gente vai se desviar do objetivo principal, que é contar uma boa história. Então o cara fica preocupado, vou fazer uma história sem personagens, você vai inventar umas coisas malucas e acaba que você, né, enfim, não chega a lugar nenhum. Então, mas é interessante, né? Eu acho que na verdade não só mundos fantásticos, mas principalmente, como eu disse, trazer alguma coisa diferente, nem que seja talvez de uma perspectiva sua. Por exemplo, né? Vocês citaram aí o Martin, né? Os livros do Martin chegaram numa época em que já existia muita coisa de fantasia no mercado. Ele trouxe alguma coisa de diferente, né? Ele trouxe, por exemplo, ele costumava escrever ficção científica, então o mundo dele tem algo de científico com aquele negócio das estações, né? Compreende, né, o planeta, né? Enfim, ele tem o negócio da órbita do planeta e tal. É um mundo que, pelo menos no início, a magia era muito obscura, tudo. Então ele traz ele não se preocupa em ser completamente original. Muito pelo contrário, você vê lá nas histórias dele, muitas coisas que se repetem de outras histórias de fantasia. Mas ele traz alguma coisa de original. E se você não tiver um elemento, pode ser também uma visão de mundo. Então, por exemplo, uma vez eu conversando com o Leonel Caldera, né, que vocês devem conhecer, também escritor de fantasia aí, ele falou que ele leu um determinado livro, enfim, não lembro qual é o livro, mas não importa. É um livro de fantasia que o cara que escreveu era um economista. Então, ele traz uma perspectiva, quer dizer, o livro de fantasia, mas em vez de ser focado em guerra, em vez de ser focado em questões de intriga, política e tal, era focado na parte econômica, sabe, cara? E é diferente, né? Então, o que eu diria é pensar nisso, né? O que você pode trazer de diferente? Ah, cara, eu não consigo pensar em nada. Pô, já não tô tendo ideia para nenhum monstro especial, sabe? Não tô tendo ideia. Mas o que você pode trazer da sua vida pessoal? O que você faz? Sei lá, você é um mecânico de automóveis, digamos assim, sabe? Então, que tal inventar alguma coisa relacionada a isso, sei lá, com constructors? Sei lá, cara, só estou dando um exemplo. Então, eu diria que é basicamente isso, né? Tentar trazer alguma coisa de diferente aí para a sua história, né? Foi uma coisa legal que o Thiago trouxe. O Thiago é quase um químico, né? Quase. Quase. E aí ele trouxe a ideia de não ter metal, né? E aí eu falei, cara, você é um químico, então, tipo, inventa alguma coisa que não tá na tabela periódica que pode ser usado no lugar do metal. É porque, tipo Osso de âmbar. É porque, tipo assim, cara, se você para pra olhar a tabela periódica, ela toda feita quase de só metais. Então, como é que você tá num mundo que não tem metais? E aí, eu agora como fã, né, agora vou fazer uma pergunta aqui pro Eduardo, já que a gente tá falando aqui no que se refere à ciência, né? Eduardo, até que ponto
essa pergunta, ela tá realmente escrita porque eu sei que eu ia gaguejar na hora, tá? Então vamos lá. Até que ponto na criação de universos fantásticos a gente precisa seguir uma ciência relativamente exata? Por exemplo, aqui no Filhos do Éden, Paraíso Perdido, que está aqui do meu ladinho, que quando a Aline chegou e falou, consegui o Eduardo Spohr, eu falei, meu Deus, eu preciso devorar esse livro em um mês. Não consegui. Tô quase lá. Mas enfim, Uhum. aqui você dá uma explicação razoável para quando Yahvé cria o universo e tem uma leve, não dando muito spoiler, né, mas tem uma relação com partículas de ondas que geram bolsões no espaço-tempo e isso gera uma dimensão paralela, que lá resulta, por exemplo, né, em Asgard. Tem uma coerência lógica, mas não é uma ciência exata, né? Mas tipo, isso se trata de uma ciência aqui do nosso mundo, né? Baixa fantasia. Mas até que ponto a gente pode extrapolar isso sem cair tipo, no estereótipo? É magia. Ou, entre aspas, né, nanotecnologia, como é usado na Marvel, né? Tudo pra eles beleza, a gente resolve com nanotecnologia. Até que ponto a gente Uhum. pode extrapolar isso? Olha, você está falando de fantasia, na verdade, a gente não precisa se preocupar tanto com a ciência, a gente tem que se preocupar com a coerência, né? Se você Uhum. coloca algumas regras, mesmo que sejam regras mágicas tal, essas regras, o próprio nome diz, né? A regra se presta a ter uma coerência, a seguir aquelas regras, a não ser que algo apareça que crie uma exceção à regra, né? Isso na fantasia, por exemplo, na ficção científica já é diferente. Na ficção científica se espera que você traga conceitos científicos. É claro que você não vai conseguir explicar, dar aquele pulo do gato, explicar exatamente como é que aquilo funciona nos seus mínimos detalhes, porque se você soubesse, você seria um inventor, um cientista e não um escritor, né? Então você teria essa resposta, Exatamente. né? Mas tudo bem, por isso que é ficção científica. Tem a ciência e a ficção entra ali para moldar, claro, aquele detalhezinho ali que você, enfim, vai. É como o Júlio Verne fazia quando, por exemplo. Aliás, tem vários exemplos. Mas quando ele escreve o Nautilus, por exemplo, ele descreve ali praticamente o que seria um submarino nuclear. Ele tinha ideia, mas não sabia como chegar, não tinha tecnologia para chegar ao que seria um submarino nuclear. Da mesma maneira que o Arthur C. Clarke descreve os satélites antes dos satélites existirem e por aí vai. Eles tinham a ideia, né? Tinha uma noção de como fazer, mas não os detalhes científicos e tal. Isso na ficção científica e na fantasia. Cara, você pode chutar o balde, pode não ter nada de ciência, mas isso tem que ter coerência, né? Então você pega, por exemplo, um dos mundos de fantasia mais fantásticos no sentido assim de sobrenatural assim que tem, que é a própria Terra-média. A Terra-média ela é mais mágica, vamos colocar, do que Westeros, do que a Ereboriana do Conan, por exemplo, né? Que Sim. tem uma coisa de científico, tudo. Não, né? A Terra-média ela é criada por vontade dos deuses mesmo, Os Valar. né? Marteladas que os deuses criam, né? O primeiro o planeta como se fosse até era plano, depois ficou, enfim. Mas beleza, né? Tem a canção dos deuses, etc, etc, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Porém, aquilo tem uma coerência, né? Porra, perfeita, né? Você tem lá as eras, você tem os deuses que criaram, como é que eles criaram? Criaram através da sintonia. Teve um outro deus, né? Que foi o Melkor, que trouxe a dissonância para a sintonia e tal. Pô, tudo aquilo faz. E o Melkor gerou as raças corrompidas e tal. Caraca, faz sentido. Tem nada de ciência, mas faz sentido, entendeu? Uhum. Então, o mais importante a gente pensar, na minha visão, é você encontrar essa coerência interna. Eu diria que é o único erro que existe na ficção. Na literatura você pode fazer o que você quiser, né? A literatura é essencialmente anárquica e é bom que sempre seja assim, né? E é por isso que a literatura está na vanguarda de todas as artes. Mas de qualquer maneira, o único erro que eu acho que poderia existir é essa falta de coerência, né? Até o surrealismo ele tem uma coerência dentro daquilo que se propõe, né, a ser a história, né? Surrealista. Então você tem que ter a coerência interna. E só para fechar essa fala aqui, lembrar que tem a famosa frase que eu estou tentando lembrar de qual escritor que já foi falado várias vezes e tal, que a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido. Enquanto a realidade acontece essas coisas caóticas, aleatórias e tal. Mas a ficção precisa fazer sentido. Então o que você precisa é isso, ter essa coerência interna aí para você chegar num bom resultado para sua história. A gente tá criando, né, esse universo, mas a gente fica pensando. Eu, como um estudante de química, eu fico pensando até um pouco, tipo, caralho, beleza.
isso aqui não faz sentido nenhum. Cara, mas aí vem o outro lado do cérebro, né? Que é o mais criativo. Cara, é magia, irmão. Relaxa. Mas eu sei, mas não faz sentido. Até Aí que não seja magia, pode ser outra coisa. Mas mesmo a magia, né? Mesmo isso tem que ter um sentido, assim, né? Tem que seguir alguns parâmetros. Porque também tem que. É o que eu tô te falando. Essa frase, ela ilumina muito a nossa cabeça de escritor, né? Essa coisa que a ficção precisa fazer sentido. Que quando você começa a ler uma história e os rumos da história começam a se contradizer, você começa a falar, pô, tem uma coisa errada aqui, né? Tem um furo nessa história. E claro Uhum. que eu me lembro que né, eu sou muito fã de Star Trek. E aí teve uma época que né, eu via os episódios, um por semana, né, quando eu comecei a ver e tal. E eu me lembro que uma das regras, tudo bem que é ficção científica, mas tinha uma regra muito clara, que era que quando os escudos da nave estivessem levantados, você não podia se teletransportar para dentro da nave, porque o escudo, né, protegia inclusive o teletransporte e tal, enfim. E aí teve um episódio lá que alguém conseguiu teletransportar, né? Aí, na hora, causa uma estranheza, né? Falei, pô, que isso? Mas, né? Aí, obviamente, um minuto ou 2 minutos depois, no própria série, aí eles explicavam, né? Os caras conseguiram uma arma secreta que faz um buraco, não sei o que. Aquilo era o tema a exceção era o tema do próprio episódio, né? Porque, mas aí você fala, mas se não tivesse, né? Se não tivesse essa exceção nessa explicação, você fala, pô, cara, porque eu tô assim, dedicando meu tempo, né? De né, ler um livro, assistir uma série e tal. Pô, o roteirista não tá nem aí pra coisa, sabe? E você começa a sair aquilo te catapulta pra fora da. E a gente se propõe a fazer uma imersão, né? Seja na literatura, seja no cinema, enfim, seja no audiovisual, seja no teatro, por exemplo, a gente se propõe a fazer essa imersão. A gente né, fala, vamos lá, sentar lá diante do palco do teatro e são só 3 pessoas com roupa preta ali, representando o personagem, mas a gente vai, né, se propor a entrar na fantasia de que aquelas pessoas são quem dizem que são. Mas também eles têm que, né, têm que se esforçar para nos convencer, entendeu? Aham. E aí a gente, pô, de repente quando você vê uma incoerência aí, você fala, pô, esse cara aqui não. E aí é por isso que é importante você tomar cuidado com isso, acredito eu, sabe? Isso é alvo de muitas críticas em diversas produções, né? Inclusive, uma das maiores críticas a Star Wars, por exemplo, é essa quebra de coerência com várias coisas que aconteceram nos últimos filmes que a gente sempre fala que não são canônicos, né? Claro. Você começa a ter várias quebras das regras que eles mesmos criaram para os outros filmes, e os últimos filmes acabaram quebrando com isso, com alguns detalhes que fizeram muita diferença. Então, essa é uma das maiores críticas mesmo que essas obras alcançam, né? Muita gente criticou Game of Thrones também, porque também rolou alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que foi. Mas o pessoal falou, opa, peraí, não é assim. Aí alguém teve que ir lá e dar aquela contornada para ver se funcionava, né? Tentaram contornar agora com Casa do Dragão, mas só piorou o final que teve a série. Pois é. Tipo o que rolou com os filmes do Percy Jackson, né? Que, ok, a gente tem os livros e foi fazer o filme O Ladrão de Raios, que é uma outra história que não tem exatamente a ver com o que o Riordan escreveu. Que a gente tá sempre falando sobre isso, né? E aí, no segundo filme, eles foram tentar consertar e deu mais ruim ainda. Não, e pior que essa parada do Star Wars, né? Na verdade, do Game of Thrones, o mais engraçado é que os caras parecem, até onde eu ouvi, a HBO não queria cancelar a série, mas cancelou porque os produtores. O que eu ouvi falar é que eles tinham sido chamados para fazer uma série do Star Wars. Eita. E aí correram, Isso aí. porra, fizeram um negócio tosco. Cara, assim, tipo, se fizesse mais uma temporada de Game of Thrones, resolvia, sabe? Porque realmente, assim, o problema foi a correria mesmo. E aí cancelaram a série de Star Wars, cara. Então, quer dizer, adiantou nada, cara. Os caras, né, corriam, né? Jogaram Então, dinheiro realmente, fora. totalmente, né? Era uma série que podia continuar um pouco mais, né? Pois é. Mas isso aí que você falou, Eduardo, é até bom pra gente pra gente que escreve, né? Por exemplo, tem que fazer sentido. Beleza.
Tá, mas aí briga a razão e a emoção. Mas quando o cara pega pra ler um livro teu, por exemplo, quando você explicou aqui a questão do bolsão e tal, o espaço-tempo, eu já tava imerso já dentro da história e tal. Eu me propus aquilo, entendeu? Eu me propus acreditar naquilo. É tipo aquela história, né, que o Azaghal, ele já contou, né? Tipo, que ele foi meio que no cinema pra ver o filme do Superman, aí o Superman, na primeira cena que o cara voa, o cara começou a mentirada. Pô, meu irmão, você tá vendo, você tá indo ver o filme do Superman, cara. Então, Esse porra. daí é teu pai, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Exato, o meu pai é assim, né? Exatamente. Começou a mentirada. Então, se a pessoa se propõe a. É tipo ir ver um filme musical e falar, ela vai começar a cantar lá. Exato. Cara, esse sou eu não consigo. Pô, toda hora Aí, vai cantar Bia. nesse filme, cara? Pô. Aí, Bia, o João reclamando de novo de filme musical. Tudo bem, eu supero. As pessoas podem não gostar de musical. Eu acho muito interessante porque, tipo, até pra quem, tipo, quer escrever, quer começar a escrever, às vezes a gente não sabe como a gente gosta de escrever as coisas até começar, né? E assim, o negócio de, se tudo tem que fazer sentido porque você se sente melhor quando tudo faz sentido, ou se você gosta de soft magic, que é mais ou menos a magia que existe naquele universo, mas ela não tem linhas, regras e nem motivos muito fortes, né? Tipo, a viagem de Chihiro, por exemplo. E eu acho muito interessante porque como tem tantas inúmeras formas de escrever e chegar como você, como pessoa, gosta de escrever um universo fantástico. E a magia, tipo, pode ser super regrada, pode ter, tipo, o mundo, né, pode ser super regrado, ou ele pode ser mais, entre aspas, fluido e deixar mais, né, o leitor completar o que ele acha que aquilo pode significar, enfim. E eu não sei com vocês, inclusive era uma pergunta que eu queria fazer, mas quando eu comecei a escrever, eu achava que tudo precisava fazer muito, muito sentido. Eu achava que tudo precisava ter muitas regras e ser muito claro, não necessariamente para o leitor, mas principalmente para mim. Eu fazia muito mais word building e muito mais material ao redor do outline do que eu ia usar. E era muito divertido, era muito importante para mim. E depois, quando eu comecei a trabalhar com o jogo, quando eu achei o quão legal regras relacionadas a level design e a gameplay são, eu acabei ficando mais nisso ainda. E aí, um dia, enfim, depois que aconteceu um rolê na minha vida, eu perdi 13 pessoas num período muito curto de tempo, e eu precisava escrever. Eu fui escrever, foi a primeira vez que eu escrevi sobre luto, e eu escrevi de uma maneira muito mais aberta, muito mais, entre aspas, sem regra. E eu não sei o que aconteceu na minha mente naquele momento, mas hoje em dia tem dentro de mim essas duas escritorinhas muito diferentes, que às vezes eu tô hiper na vibe de eu preciso que tudo faça sentido, eu preciso que, tipo, sei lá, vou parar hoje para estudar como funciona a montagem de celas de cavalo, porque eu quero ter certeza que tá exato o que eu tô escrevendo. E tem momentos que eu tô só na vibe de, tipo, eu preciso escrever uma coisa muito mais leve em relação à lore, e eu preciso escrever alguma coisa que é muito mais voltada para o que você sente do que para as regras de por que aquilo está acontecendo. E eu queria saber de vocês se, ao longo da vida de leitores e escritores, porque tudo tá junto, né? Querendo ou não. Se vocês já tiveram, tipo, algum momento desse de, tipo, poxa, eu sempre achei que eu escrevesse desse jeito, mas talvez mais regras ou menos regras também seja hiper divertido. Enfim, curiosidade aí, já que a gente estava falando sobre essa parte de dar motivos e coisas por trás, enfim, ciência dentro da escrita, é isso. Eu já falei em um dos episódios que eu escrevo de acordo com o autor que eu estou lendo. Quando eu comecei a ler o Eduardo, eu comecei a escrever muito igual ao que ele escrevia, que é tipo sensações dos personagens que eles estão sentindo lá na hora e tal, não sei o quê. Mas quando eu comecei a ler Martin, que eu vi que era por pontos de vista, eu comecei a escrever igual, tanto que o background do personagem que eu fiz pra Aline era igual Martin, pra aventura da Aline, né? Era igual a escrita meio que do Martin, porque era do ponto de vista do personagem. Aí eu comecei a ler Tolkien recentemente, e muito igual também. Aí eu vejo que eu vou pegando o autor que eu estou lendo. O jeito de escrita, né? Exato, o jeito de escrita, porque eu vou gostando. Quando eu li Cornwell, então eu falei, meu Deus, eu preciso escrever um livro em primeira pessoa.
porque eu achava meio que do caralho isso. Nossa, isso é muito legal pra treino, né, de escrita. Mesmo sem perceber, você tá fazendo. Mas em compensação, eu me sinto um escritor sem personalidade, né? Cara, mas na música você também faz isso. Você acha que. Aí eu deixo essa pergunta também aberta pro Eduardo. Será que as referências elas são maiores ou a gente tem que manter sempre a nossa característica independente do que a gente esteja lendo ou ouvindo? Cara, eu acho que o mais importante de tudo é a gente praticar, né? Com frequência, as pessoas fazem essa pergunta, né? O que que você precisa para escrever e tal. E a resposta, que parece meio óbvia, assim, né? É ler e escrever, né? Aí você, porra, é claro, né? Mas na realidade, não, porque primeiro a gente realmente tem que ler muito. Não significa que você tem que ler também coisas que você não gosta, né? É tipo assim, não, leia, esteja sempre lendo alguma coisa. Se você, né, se você não gosta de ler, se você não curte leitura, tal, dificilmente você vai ser um bom escritor. Então, de novo, não quer dizer que você tem que ler tudo, assim, no sentido, né, de livros que você não curta. Esse livro é importante, tem que ler Ulisses, do James Joyce, tem que, não, tem que ler Thomas Mann, não necessariamente, né? Você pode ler o que você curte, mas gostar de ler. Então, primeira coisa. E também escrever, que significa você praticar muito. Assim, tem gente que, né, acha que a primeira obra que escreve vai ser a obra da vida dela, vai ser, né? Pode até ser, no caso de um gênio, coisa assim, mas em geral, cara, você para chegar a alguma coisa razoável, você tem que praticar, aliás, como qualquer coisa, né, galera? Tipo assim, você vai querer, sei lá, desenvolver lá, os seus músculos na academia, não vai ser no primeiro mês que você vai virar um halterofilista. Você tem que, né, trabalhar muito, né? Tem que praticar muito. Então, o que acontece é que realmente, né, quando você está começando e tal, você vai fazendo uma colagem, né, de várias coisas que você curte e tudo, mas é com a prática incessante, você escrevendo todo dia e tal, você vai desenvolvendo o seu próprio estilo, é isso que a gente chama de estilo. Então você tem um estilo, você tem uma assinatura, né, depois de um tempo. Claro que você pode modificar. Eu mesmo, né, modificar que eu digo, né, dar uma modulada, dar uma mexida. Por exemplo, eu mesmo fiz isso intencionalmente. Na verdade, faço isso em muitos livros, né? Então, por exemplo, escrevi Batalha do Apocalipse, que tinha um tom mais épico, um pouquinho. Aí depois senti a necessidade de fazer uma coisa com a galera, né? Com os anjos menos poderosos e tal, uma coisa mais aventura, tudo um pouco mais veloz e tudo. Aí escrevi o Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, que é um livro assim um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais palatável, né? Enfim, um pouco mais tipo aqueles filmes de, o pessoal chama de heist, né? Heist, né? Que é um filme assim de rápido e tudo. Eu achei mais aventurístico, assim, mesmo. Aventuresco, exatamente. Bela palavra, é isso que eu estava procurando. Depois vai para Anjo da Morte, né? Que é um livro assim um pouco mais denso no sentido de história, tudo. Depois Paraíso Perdido, que volta a ser épico, mas mistura várias mitologias e tudo. Aí depois fui para pro Santo Guerreiro, né? Que é uma ficção histórica muito parecida aí, inspirada no Cornell, inspirada no Ken Follett, enfim, outros autores e tal. Então é claro que você vai modificando um pouco o seu estilo, mas claro, você também tem uma assinatura própria que é o resultado de você praticar bastante, né? Então é isso, né? É a fórmula, né? Claro que tem muita coisa que a gente pode falar, mas a fórmula simples é ler e escrever, né? E de novo, assim, parece meio bobo, mas assim, a gente, inclusive, né, aproveitando para fazer um jabá que eu não fiz no início, tem um podcast, né, que é o Minipod Literário. E no Minipod Literário a gente tem uns especiais que a gente analisa os contos da galera, né, o Minipod Contos. Cara, a volta e meia a gente recebe alguns, na verdade a maioria dos contos excelentes, né. Mas a gente recebeu um conto uma vez que era um conto assim que ele estava muito visual, mas estava faltando alguma coisa. Você percebe que a pessoa era quase como a descrição de uma cena de cinema. Via filme, mas não lia, né? A literatura não é isso. Não quer dizer que você não possa fazer cenas cinematográficas na sua obra literária. Você pode fazer. Só que a literatura se propõe muito a você trazer o interior dos personagens, o que eles pensam, como é sabe, o que eles sentem, né? Isso o cinema nunca vai poder fazer como a literatura faz. Então existe uma maneira, né? Existe um pensar literário. Então para isso você
pra pegar, não adianta você. Tem muita gente que curte jogar videogame, que eu acho maneiro também. Beleza, mas pra escrever literatura, você tem que ler, cara. Não tem jeito, entendeu? Então é basicamente isso, né? E aí o teu estilo você vai se formando à medida que você for praticando, escrevendo, praticando e tal. E vai errar muito, né? E aí até você chegar ao ponto de acertar um pouquinho, né? Cara, é como qualquer outra atividade. Tem que treino, prática e tudo, e por aí vai. Sim. Criar bagagem, né? A leitura, Claro. ela traz essa bagagem. Uhum. Vocabulário, tudo, né? Sim, tudo isso. Vocês estavam falando o Thiago estava falando da questão de conforme foi lendo os autores diferentes, foi escrevendo de acordo, né? Eu comecei a escrever quando eu era criança, na época que eu comecei a ler aquela coleção que eu falei para vocês em algum episódio atrás aí, que é a coleção da Abril de 1972, de livros infanto-juvenis, né? Algumas adaptações de livros clássicos para a linguagem infanto-juvenil, e aí foi quando veio A Ilha do Tesouro, O Conde de Monte Cristo, e eu fui me apaixonando pelos livros de Alexandre Dumas e tudo mais. E aí, só que são livros de 1972. Aliás, os livros são mais antigos, mas a versão é de 72, então a linguagem era extremamente rebuscada. E aí eu queria escrever da forma como eu lia. E eu ficava, gente, eu não sei nem o que eu tô escrevendo, porque eu não conheço nem essas palavras direito. Mas você sabe que eu acho que isso aí é uma baita de uma escola, sabe? Porque é aquela coisa, você tem que errar para você poder acertar. Cara, eu também fazia isso muito. Quando eu lia muito livro, é até engraçado isso. De português europeu, de português de Portugal, né? Porque no meu tempo, acredito que eu seja mais velho que vocês, tinha pouca coisa de fantasia no Brasil. E aí a gente importava, tinha uma livraria aqui no Rio, né? A Malazarte, que ficava ali no Chapéu da Gávea, que ela importava livros, né? Então, e aí ela importava livros de Portugal. Lá em Portugal tinha uma editora chamada Europa América. Essa editora traduzia, claro que para o português de Portugal, cara, um monte de livros, tipo Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, porra, livros assim de ficção científica e tal. E era o único jeito de a gente conseguir ler, né, cara? Essas paradas, né? Na época, tipo assim, isso nos anos 80. E aí eu comecei a escrever muito parecido, assim, também, mesma coisa, né? Tipo, não era legal, assim, tipo, mas o importante é que tá praticando, sabe, cara? Isso que é legal, né? Pra você poder chegar a alguma coisa, né? E ganhar uma certa experiência, sabe? Sim. A Bia tava falando de deixar tudo organizadinho, né? Eu lembrei da gente falando sobre a planilha, né? Tudo tem que estar planilhado, o que a gente quer, o que tem que ter, o que não tem que ter. Eu gosto de fazer um mapa, né? Eu até comentei várias vezes com o João, de quando ele queria contar, escrever e tal, começar a escrever algumas histórias dele, e eu falei, olha, sei lá, faz um quadro, igual aqueles quadros de investigação policial, sabe, com um fiozinho ligando as pessoas, a história e tal, porque isso pode ajudar, né? Você vai ter um mapa visual ali do que vai ajudar você a manter as regras Uhum. e poder também criar plots interessantes, né? Eu acho que isso ajuda também a criar alguns plots interessantes. A gente visualiza aquilo que a gente tá planejando também. Se você fosse criar um novo universo fantástico hoje, pá, você sentou, beleza, eu vou criar. O que você consideraria essencial para se seguir primeiro? Plot driven ou character driven? Porque assim, pelo plot eu acho que você primeiro busca expandir todo o universo, o que vai demorar bastante, né? Que é o que eu tava fazendo, mas pelo character driven, você pensa na história que você quer contar pra aquele personagem e o mundo vai se formando ao redor dele, né? Eu acho que o ideal mesmo é você ter uma mistura dos dois, né? Porque o que acontece? Eu acho que o ideal é você ter um personagem, né? Porque que tem uma motivação para seguir naquela história, quer dizer, então um protagonista bem trabalhado que você poderia chamar de character driven, né? Mas também acho bacana, né? Acho que foi a Aline aí que citou a Ilha do Tesouro e tal. Que, aliás, a Ilha do Tesouro é bem isso, né? Aliás, por isso que é um clássico também, né? Que existe também um plot driven ou um, sei lá, um story driven, né, como a gente fala, que é justamente você descobrir, você chegar ao tesouro, sabe? Que é
a história que está movendo a narrativa. Mas o protagonista também da Ilha do Tesouro, ele é um personagem que, cara, é sensacional, cara. É um garoto que, enfim, não vou entrar em detalhes do livro, que não vê o caso aqui, mas ele embarca nessa jornada porque ele quer ajudar os pais, né? Os pais têm uma hospedaria destruída pelos piratas lá, que na verdade não foi cruzado entre os piratas, basicamente a hospedaria destruída e tal, e ele quer ajudar os pais, o pai tá doente, a mãe já tá meio velha e tal, então ele quer o tesouro para ajudar a família, né? Aí ele entra num mundo em que todos aqueles personagens que o circundam, né, não só são adultos, ele dá a entender que ele deve ter uns 15 anos, assim, mais ou menos, na história. Os piratas são, cara, os caras malvados, assim, puta, sabe? Tipo, os caras são hot-kill, cara. Mesmo os caras supostamente bons da história, né, que tem um juiz e um conde, uma coisa assim lá, que organiza a expedição, mesmo esses caras, eles têm motivações bem, assim, né, para eles, né, pessoais, não altruístas, né, um quer dinheiro, outro quer ser famoso, quer tal, e aí esse personagem, né, ele vai por um motivo nobre, né, para ajudar a família, sabe? Então você vê aí, por isso que é um clássico, você tem as duas coisas, você quer torcer por esse personagem né, do protagonista, né, o Jim, chegar ao final dessa história, mas também tá pensando naquela. O que tem ele naquela. O que é ele do tesouro? Que tesouro é esse, cara, sabe? Eu acho que o melhor é você juntar as duas coisas. Quando você consegue fazer isso, você tem um clássico como a Ilha do Tesouro. Aquelas belas citação aí, que eu acho que foi a Aline que citou, se eu escutei bem aí. Foi um dos primeiros livros que eu li na vida, assim. É um clássico mesmo. É muito bom. Sobre a questão da linguagem, você está falando, trazendo para o literário, você tem que tratar a forma, o seu texto mesmo, né, como literário e tal. É diferente do cinema, diferente de uma série, porque vai mudar, não tem como não mudar. Eu estou terminando o curso de roteiro agora. Isso é muito interessante, que fica muito marcado. O professor, ele falou uma coisa, assim, muito boa mesmo, assim. Quando você está vendo um filme ou assistindo alguma série, você não espera, assim, você quer matar o roteiro, você quer matar a pessoa que está assistindo, é você colocar diálogos inúteis na história, naquela cena. É você colocar um diálogo que poderia ser visto pelas feições da pessoa, por um gesto, por alguma coisa. Você não precisa colocar duas pessoas conversando. E aí, tudo bem? Ah, que bom que você chegou aqui. Você não precisa disso. Você pode apenas mostrar isso. E na literatura é diferente. É justamente o contrário. Não é que você precisa colocar muitos diálogos, mas você precisa mostrar de alguma forma o que está ou na cabeça do personagem, né? Ou, né, se você for aquele narrador que está realmente dentro da cabeça do personagem, você consegue sentir a cena mesmo sem ver nada. E isso é muito mágico na literatura. Independente do estilo literário, do gênero literário. Isso é mágico. E no audiovisual, se bem que hoje a gente tem as séries, né? As séries que tem mais tempo de você desenvolver. Mas quando você está falando de curso de roteiro, basicamente a gente tem em mente um longa-metragem, né? E aí realmente você tem muito pouco tempo. Parece que é muita coisa, mas falar um filme mesmo um filme de 4 horas, gente, assim, é pouco tempo para você desenvolver uma história, se você pensar bem, né? Então, realmente no cinema, cara, você não pode desperdiçar uma vírgula sequer, né? No caso da literatura, não é que você vai desperdiçar, eu também sou meio contra desperdiçar, mas eu acho assim que existem diálogos, enfim, qualquer passagem na literatura que podem não estar relacionada ao fim daquela história, mas que sirvam para desenvolver, para você apresentar um personagem ou mais personagens, né? Às vezes o diálogo ele pode não levar a lugar nenhum, mas quer dizer, vai levar a algum lugar, mas ele pode não desenvolver o roteiro, né? Ele nem necessariamente está avançando o roteiro, mas ele está trazendo ali, você está entendendo mais sobre aquele personagem pela maneira que ele dialoga, entendeu? Então isso pode ser interessante na literatura, né? Você conhecer os personagens, né? Mas o mais importante, que eu não sei se você falou aí, também está relacionado, é que tudo que, né, você traz numa história, você precisa ter o conflito, né?
O conflito, quando a gente fala em conflito, a gente gosta de fantasia e tal. A primeira coisa que a gente pensa é um cavaleiro negro e um cavaleiro branco lutando no topo de uma montanha com 2 espadas e tal, sabe? Duelando, né? Mas o conflito não é isso. O conflito são as dificuldades, né, que o personagem passa, né, ao longo da história. Então, uma coisa muito básica, um exemplo muito básico é aquele, né? Por exemplo, eu ligo para alguém, essa pessoa fala, eu falo, vamos à praia amanhã, tal, aqui no Rio, tal, beleza, vamos sim, encontro você amanhã, 9 horas na praia. Desligou o telefone, cara, não teve conflito nenhum, a gente se entendeu, tá tudo certo, então isso não é uma história. Isso não é uma história, isso não levou a lugar nenhum. Mas se eu ligo e falar só, 9 horas eu não vou poder porque eu tô com um problema seríssimo, cara. O que é? Não, vamos falar o seguinte, encontra às 8 horas que eu vou te falar o que vai acontecer, o que tá acontecendo, cara, mas se prepara. Puta, aí você tem uma história, quer dizer, a pessoa fica, é o conflito, né? Então, também tem esse aspecto, não sei se foi isso que o teu professor quis dizer, mas também qualquer coisa que é colocada, seja diálogo, seja coisa, tem que ter esse conflito, tem que, né, ajudar a mover a história adiante ou desenvolver os personagens. É legal a gente ter entrado nesse assunto meio que de diálogo, que a gente pode levar isso até pro RPG. Geralmente, a gente quer que os personagens eles se apeguem a um NPC, por exemplo. E às vezes Ai, não fala parece. não. E às vezes parece que aquele diálogo ele só tá ali pra encher linguiça, que o mestre ele quer ganhar tempo e tal. Só que, tipo assim, se a gente meio que desenvolve um bom diálogo, né? Dos NPCs, nem que seja ele contando sobre o dia dele e tal, porque uma coisa que eu fiz com a galera aqui foi desenvolver uma NPC porque eu sabia que eu ia matar ela, entendeu? E os jogadores nem viram essa chegando, tadinhos, coitados. Isso foi cruel. Isso foi cruel. Inclusive, eu joguei com essa NPC na mesa que a Aline mestrou. Ele fez de maldade, foi uma crueldade. Foi assim, a gente. Eu não tenho palavras para descrever a atrocidade que foi ver a morte da personagem no meio da parada. Assim, não! Que dia foi isso? Eu tava nessa mesa? E, tipo assim, os diálogos com ela pareciam tão, sabe, descartáveis, né? Mas, tipo assim, não eram descartáveis. Eu tava desenvolvendo ela pra uma possível cena no futuro. E eu gosto muito dessa parada de criar NPCs. Eles enriquecem o mundo tal qual, tipo, uma crença ou uma região ancestral que foi meio que descoberta. E uma coisa que eu notei, Eduardo, é que os coadjuvantes aqui, na tetralogia, eles são muito carismáticos. Urakin, Ista, Levi, até a Inanna, que apareceu bem pouco tempo, eu achei ela muito carismática. Uhum. O quanto a tua experiência jogando, né, com a galera, já que esse universo ele foi criado meio que coletivo, né, no Sim, RPG claro. também, né? O quanto a tua experiência, seja jogando ou mestrando, te deu essa bagagem para criar esses coadjuvantes carismáticos que, com diálogos simples, você consegue meio que trazer esse carisma pra essa galera. Sim, cara. Cara, eu considero RPG, né? É claro que não é necessário você jogar RPG para você escrever. Se assim fosse, ninguém escrevia antes de existir RPG, né? E todos teriam que ser RPGistas para escrever. Então não é necessário. Mas, cara, para mim foi assim uma escola, cara. Foi uma escola em vários sentidos. Vou até falar um outro aspecto para chegar na parte dos personagens, cara, que foi o que eu falei, né? Da visão de conflito. Então, por exemplo, né? Toda história ela se baseia em curvas dramáticas. O que significa curvas dramáticas? É que você trazer atenção, né? A tensão vai no nível máximo, é como se você estivesse esticando a corda de um arco, né? Aí você tem que disparar. Aí você dispara, né? Aí a corda se distensiona. Depois você tem que tornar tension. Então, assim, as histórias são como se fossem vários disparos de um arco. Elas têm que se intercalar por meio dessas curvas dramáticas, que a gente chama de curvas dramáticas, né? Se você insistir, né, em manter o arco distensionado durante muito tempo, a tua história se torna monótona, né? Mas se você também manter a tensão por muito tempo, essa tensão acaba perdendo força naturalmente. E isso é verdade tanto na literatura quanto no RPG. Pô. Se você fizer um combate que durar 3 horas, cara, vai ser chato pra caramba, vai demorar demais, entendeu? As pessoas vão perder o interesse. Também se você fizer uma cena longa de role-playing, não tiver nenhum tipo... Veja, não estou falando necessariamente de combate, tá? Porque cada
cada RPG tem o seu tem o seu momento de tensão. Por exemplo, no Cthulhu não precisa ser combate. Pode ser, por exemplo, você, né, se deparar com alguma criatura, tal, aí você tem lá os seus pontos de ou qualquer coisa, né, que traga tensão. Não precisa ser combate, mas que traga tensão. Então, isso aí eu aprendi, cara. Tipo, isso é uma realidade em qualquer história, seja para RPG, seja para uma história escrita, seja literatura, seja para o cinema, qualquer coisa assim. Isso, essa vivência o RPG te traz na mesa, porque você observa realmente a reação dos jogadores, né? Tipo, você tá, porra, irmão, sei lá, fazendo uma viagem, a viagem está muito longa e nada acontece, né? Você vê que você vê no rosto dos jogadores. Os jogadores vão ficar, puta, sabe? Caraca, tá muito. Você vê eles fazendo. Hoje em dia é todo mundo com celular, né? Mas antigamente era. Você via que o pessoal fazia torre de dados, sabe? Torrezinha de dados, aham. Tava de saco cheio. Aí você tem que trazer atenção e tal. Cara, impressionante essa coisa da curva dramática que você vê acontecendo diante, né? Você não planejou nada, tá na tua frente, sabe, cara? É incrível. Então, isso é uma das coisas que me ajudou, assim, a criar histórias e tal. Que em relação aos personagens, é o seguinte: a gente, né, quando você é um escritor, quando né, qualquer escritor está começando, a tendência é ele fazer uma literatura muito autocentrada. Geralmente, o protagonista da história, na verdade, é o próprio personagem que quer fazer uma história catársica, né? Por exemplo, sei lá, se apanha lá do valentão do colégio, você cria uma história em que tem um grande bárbaro que dá porrada em todo mundo, e é o fodão, e o pica das galáxias e tal, etc, sabe? É muito autocentrada, na verdade você tá, né, botando pra fora tudo aquilo ali que você tá sentindo, né? Depois você vai vendo que você criar uma história em que as pessoas, que outros, né, talvez se você quiser também, claro, você pode criar uma história e fazer uma escrita terapêutica, deixar aquilo ali arquivado, sei lá, enfim. Mas se você quer que as pessoas leiam, as pessoas se identificam com seus protagonistas quando o protagonista começa a se dar mal também, né? Ele não pode ser o cara que vence tudo, porque se ele for um cara que vence tudo, por que você vai torcer pro protagonista? Né? Você não precisa torcer para alguém que consegue tudo. Então você começa enfim. Mas mesmo assim, a gente tende a enxergar o universo pelos nossos olhos, pela nossa experiência. Isso não é bom para o escritor, porque o escritor ele precisa criar personagens diferentes, né? Personagens que tenham outras visões de mundo. Então, o Stephen King, por exemplo, falava que o escritor é um observador do mundo, que está observando as pessoas, né? Tem um livro de técnicas literárias que eu tenho aqui, que ele propõe exercício que eu nunca consegui fazer, porque eu sou um cara muito tímido, mas de ir para um café, por exemplo, ficar escutando o que os outros estão falando, sabe? Tipo, anotando e tentar entender como é que é a cabeça dos outros, tal. Então, o escritor ele não pode ser um cara, ele não pode ter assim muitos preconceitos, sabe, cara? Tem que ter a capacidade de enxergar pelos olhos dos outros. É fofoqueiro, né? Isso é uma dificuldade. Não, então, eu nunca consegui fazer isso, mas Que maneiro, agora eu tenho uma desculpa pra poder fazer isso. Aí. Nossa. Tem um amigo meu que disse que faz isso, né? Mas ele no ônibus, né? Ele fica escutando os outros falarem no ônibus. No metrô. Aham. No metrô eu fiz bastante, cara, quando eu tava escrevendo Detetives Paranormais. Porque as pessoas falavam assim, eu já tinha ouvido falar isso, e se eu não me engano, mas eu acho que eu ouvi de você. Na época eu ainda não fui conhecer você, acho que isso lá pro meados de 2018, quando o Thiago falou de você, mas eu já tinha os teus livros, eu só não sabia quem era você. E eu tinha ouvido isso, né? Presta atenção no diálogo, nas conversas das pessoas aleatórias na rua, para você começar a entender um pouco como é a mente dos outros, né? Aí eu peguei e comecei a fazer isso, tirei um pouquinho fone de ouvido para ver qual é que era. Até um dia que eu apanhei no metrô, então não recomendo muito pessoas fazerem, tá? E aí, no caso do RPG, né? O que me ajudou demais, cara, demais, foi observar como é que os outros jogavam, entendeu, cara? Então, assim, por exemplo, na tetralogia angélica, né? Na verdade, na Batalha do Apocalipse já tinha isso, depois no Filhos do Éden também tinha essa parada. E o Batalha do Apocalipse, ele foi também um jogo de RPG, né? A gente jogou live action, jogamos tudo. Então eu sabia mais ou menos como é que, por exemplo, né? Tinha o Ablon, né? Que é o personagem que eu jogava, e depois tinha o Orion, Polion, todos esses personagens eram controlados por amigos meus. Então eu pensava, cara, como é que o fulano de tal iria agir como Orion, né? Depois a gente jogou, né? O primeiro Filhos do Éden,
O Herdeiros de Atlântida foi todo jogado na mesa. Né? O Anjo da Morte já não, né? Que é uma história assim, mais pessoal do Sim. Daniel. Pô, mas Foi que todo maneiro. tudo jogado na mesa, né? Então, porra, caraca, tipo, Kyra era a personagem da minha irmã, sabe? Pô, ela faria coisas que diferentes, tem uma mente muito diferente da minha, pra resolver conflitos, resolver problemas, entendeu? O Daniel também, né? Que é o personagem do meu irmão, o Rex, né? Porra, todos os outros, o Urakin, né? Era o Shmuki, enfim, jogava, tal, um outro amigo meu. Então, cara, eu falei, cara, quando eu escrevi, eu ficava pensando como é que o Rex, por exemplo, iria resolver essa situação na mesa de jogo, né? Depois, enfim, para entender o Daniel nos outros livros, né? O Rex é o Daniel? Ele controlava, sim, controlou Caraca, durante vários jogos. por isso que ele é como é, pô. Claro, Canastrão. por lógico, exatamente. É isso. Você Maravilhoso. vê, então, perfeito, é exatamente, é isso aí, cara. Que legal, cara. Exatamente. Então, porra, você observar os outros, né? Claro que poderia fazer outros exercícios, poderia ir lá pro, como você falou, café lá e ficar escutando os outros. A maneira que eu desenvolvi de compreender os personagens foi utilizando, né, roubando um pouco os personagens dos amigos, né, na mesa de jogo. Então, pra mim, cara, RPG foi uma escola, foi um laboratório, sabe, cara? E é uma coisa muito. Sem falar da parte aí também de criação de mundo, né? Então, por exemplo, porra, se eu for entrar aqui, vou demorar muito, mas, por exemplo, no caso do universo fantástico, da tetralogia, né? Não no caso do Santo Guerreiro, porque aí é ficção histórica, né? É histórico. Mas no caso, assim, pra você criar tudo aquilo ali, pô, cara, o que entrou de construção de mundo do White Wolf, né? Cara, mais do lobisomem, porque o vampiro ele tem essa coisa. O vampiro não tem muito assim de. Ainda até tem, né? A Umbra tal no vampiro, mas enfim, não é muito usado. Mas, pô, no lobisomem tem muita coisa ali de mundo espiritual, sabe? Que tu converteu pra ter sido da realidade, né? É assim, uma das coisas, né? Não foi só isso, mas assim, foi uma Aham. inspiração, né? Então, por exemplo, e a parte assim de magia, né? As escolas de magia, tudo trouxe do. Claro que eu não peguei nada que fosse copyright de ninguém, né? Mas assim, as ideias todas, tudo. Então, porra, pra mim cara, foi uma escola. Não seria, eu acho que eu não, não seria se eu seria escritor ou seria um escritor muito diferente se não tivesse a oportunidade de ter conhecido RPG. Então, pra mim, eu sou muito grato ao hobby. Legal. RPG ajuda, assim, quando o João me chamou pra jogar RPG, primeiro tinha aquele baita preconceito, acho que de todo mundo que eu via falar de RPG no início dos anos 2000. Uhum. Não, beleza, vai me ajudar na criatividade, porque trabalho com comunicação, então precisa ter criatividade funcionando, né? Não dá pra você ficar só olhando pro computador o dia inteiro. E aí eu comecei a jogar e aí o João me desafiou a fazer o Diário da Helga. E tá aí, caramba, o Diário da Helga ganhou uma dimensão que até o Thiago outro dia estava lendo um dos capítulos, ele falou assim, é interessante ver as coisas acontecendo sob o ponto de vista da Helga, porque caiu um mundo, teve uma briga bizarra com os outros personagens, mas ela não viu. Então, assim, ela nem menciona, ela não faz a mínima ideia do problemão que os outros personagens passaram, porque ela estava passando por outros problemas naquele momento, e ela só narrou a parte dela. E os outros se explodam, entendeu? E não tem essa parte da história, porque tá totalmente do ponto de vista dela, do personagem dela. Faz sentido. Fui eu que te falei pra poder escrever ou foi o outro João? Agora eu fiquei na Foi dúvida. você, cara. Eu nem Ah, tá. conhecia. É um comentário que eu tinha esquecido, porque o Eduardo foi falando, mas a questão do tensionar a corda, que é uma coisa que eu vejo muito nas crônicas arturianas. O Derfel tá lá de boa com a família dele e tal, não sei o que e tal, do nada, irmão. Estoura pica. E aí ele tem que resolver. Mano, eu acho genial quando isso acontece, porque você tá lá Sim. tranquilão, respirando. A Aline tá lendo, né, Aline? Rei do Inverno agora? Eu terminei o Rei do Inverno. Nossa, Rei do Inverno, e eu peguei a sequência de Leonel Caldela depois disso, aí foi só ladeira abaixo. O Leonel é outro que também, de uma coisa que o Eduardo falou aí, que o herói, ele não pode meio que vencer tudo, né? Ele faz outra parada Contrário. que os heróis dele só se fode. O herói dele só se fode, meu irmão. Caraca, não tem Ele leva esse ao pé da letra, né, cara? Nossa senhora. Mas enfim.
Eu aproveitei esse exercício que eu falei pra Aline, e comecei também eu não sei se você acha legal, a escrever contos, né? Toda semana eu vou tentar escrever um contozinho sobre um estilo diferente. Aí, você acha legal escrever sobre coisas diferentes, temas diferentes, ou focar primeiro num tema por um tempo, outro tema por um tempo, depois outro tema? Cara, eu acho que você tem que escrever. Não, nenhuma das opções, cara. Eu acho que tem que escrever o que você quer escrever no momento. Mas o importante é você fazer algo, você escrever e chegar ao final, né, cara? Porque isso é muito importante também, você ter essa experiência. Por isso eu acho importante contos, cara. A gente fala muito de contos de novo lá no Minipod. Tem muita gente que tem preconceito com contos, né? Acredito que seja tem muita gente que acha que é uma literatura menor, tal. Enfim, uma loucura isso, né? Enquanto na realidade, pô, você vê, por exemplo, Edgar Allan Poe, Lovecraft, porra, Lígia Fagundes Telles, Rubem Fonseca, Machado de Assis. Cara, você tem assim os contistas fabulosos, cara, o próprio Robert Howard, né? Quer dizer, isso aí não faz o menor sentido assim você colocar como uma coisa menor. E o bom do conto é que você é uma história concisa você vislumbra o final, né? O conto é uma corrida de 100 metros, enquanto, sei lá, o romance é uma maratona. Então o conto ele é muito bom, cara, para você ir treinando o seu estilo, sabe, cara? Porque é muito importante você chegar ao final de um trabalho, mesmo que não fique bom, mas chegar ao final, ter a experiência de concluir um trabalho é muito importante para te dar experiência. Afinal de contas, você só ganha experiência no final da aventura, né? Mas é mais ou Sim. menos isso, né? Você deixar a coisa inacabada, então lá, parece estranho, cara. Mas é quando você termina, mesmo que eu não goste do que você escreveu, bom, mas você tem a experiência de ter finalizado aquele ciclo ali, sabe? Então, cara, o que eu recomendo é você escrever o que você quiser, cara, nesse momento, sabe? O que você achar mais legal. Faz um roteirinho, talvez, né? Não sei se. Às vezes, dependendo do conto, se for um conto pequeno, nem roteiro você precisa fazer. Mas se for um conto maior, tipo de 20 páginas, tá? É bom você ter um roteiro do que aquela historinha que você está contando. Enfim, é o que eu recomendo. Aham. É porque eu particularmente gosto muito, muito de romance policial, detetive, e eu gosto muito dessa questão misturada ao paranormalidade. Aliás, tô escrevendo um gibi, uma HQ, que é bem brincando com essa questão, né? E um pouquinho de comédia também. Então, a ideia do conto também é treinar um pouquinho, né? Eu escrevi um conto de terror, e eu vou então seguir essa ideia de escrever mais o que eu gosto, de seguir mais essa pegada, sabe? E uma coisa bacana pra quem gosta de escrever, cara, eu vi que a Aline tá indo pra esse caminho, né? Ela falou que tá fazendo um curso de roteiro, é realmente você procurar alguns cursos, bons cursos pra você fazer, né? Eu, antes de escrever a Batalha do Apocalipse, eu fiz um curso de um cara que, né, acabou depois, depois acabou escrevendo A Orelha do Batalha, que é o José Louzeiro, que eu considerava um dos maiores escritores do Brasil, diccionista, né? E aí que ele me ajudou a escrever a Batalha do Apocalipse. Primeiro eu escrevi com roteiro de cinema, depois fui escrever em prosa, enfim. E aí começou a saga, a partir de um curso, né? O Leonel Caldela, ele começou a escrever depois de um curso que ele fez do Arquivo Brasil, né? Um curso famoso lá que tem em Porto Sim. Alegre. Tudo. Então, é importante. Às vezes a gente fica assim, pô, cara, não, eu sou autodidata, muitos escritores são. Bom, beleza, são autodidatas, mas, pô, nunca é ruim você aprender com outras pessoas. E mais importante, cara, em geral, os cursos, eles também te dão contato com outros autores, sabe, cara? Sim. Então, vale muito a pena, cara, procurar um curso bom para você treinar e tudo, né? Em vez de ficar só você escrevendo, mostrando para os amigos, pô, ter uma aula, conhecer outras perspectivas e tal, cara, eu acho essencial para qualquer autor, sabe? O conhecimento não é inútil, né? Você aprende e Com aquilo ali vai ser certeza. útil para você. Em algum momento. E complementando o que você falou, né? Tipo, se a gente pegar um exemplo de um cara muito, muito bom, naturalmente, o Messi, Lionel Messi. Exemplo nada a ver, mas beleza. Só que ele é muito É, bom. Só que ele tem a também treina ver, só que muito. no contexto dele. Sim, ele é muito bom, mas ele treina muito. Ele não só treina, ele treina muito para ele ser o melhor. Então, Uhum. faz sentido, tipo, o cara ser bom e ele ter que treinar muito para poder ser melhor ainda, né? No meu caso foi diferente. Eu comecei a escrever, e eu não lia, né? Aí o João falou, você precisa ler.
Eu falei, ok. Aí eu comecei a ler, fiz um curso online, comecei a ouvir o Minipod. Aí eu te mandei, Eduardo, um e-mail. E aí vocês responderam no Minipod. O e-mail era que eu tinha 6 personagens principais no meu primeiro livro. Aí você aí tu e o Thiago falaram, cara, esse já é o teu primeiro livro. Reduz pra 1. Aí eu, não, já escrevi coisa pra caramba. Quando o amigo fala isso, ele ignora, mas quando o Eduardo Spor fala, aí é beleza, né? Show. Eu só tomei um esporro do expor, entendeu? Aí. Não vamos expor isso agora, por favor. Não, lá a gente responde lá nos mini-pods, a gente responde o que a gente acha mesmo, cara. Mas a gente faz com educação. Não deve ter ficado chateado. Sim. Não, então, mas eu não fiquei chateado. Eu fiquei, não, mas eu não acredito. E aí, conforme eu fui pegando mais conhecimento, eu desisti. Eu falei, cara, não, eu tô muito cru, eu preciso ler mais. E aí, hoje em dia, eu só leio. Aí eu resolvi, entre aspas, desistir de escrever o livro e eu transformei em um cenário de RPG. Que aí, claro, isso vai me dar muito mais bagagem. Aí, isso aí que você falou, por exemplo, que a galera vai jogar dentro desse cenário. Eu vou ver como eles vão agir e tal. E aí eu posso pegar, tipo assim, a personalidade de cada um deles e botar nos personagens que eu quero, pra história que eu quero contar. Muito legal essa dica. Nossa, eu adorei. Puta merda. E o melhor de tudo, Eduardo, ele tá seguindo a sua dica também, porque o que ele tá fazendo? Criando a experiência para os jogadores, que eu faço parte também, colocando contos toda semana verdade. sobre. E eu vou falar, quando eu li a primeira historinha dele, quando ele começou a escrever, tava horrível, ele não sabia nem colocar um travessão. Eu falei, cara, se você não leva, você não sabe nenhuma estrutura de texto. Você tá vendo filme e quer escrever um filme, pô. Aí que começou, né? E é isso. Tá muito maneiro, cara. Evolução bizarra. Como a campanha ela vai começar em janeiro, todo sábado eu tô mandando um mini conto dentro do mundo pra eles se situarem, né, dentro do mundo. Aí eu tô curtindo bastante a experiência de escrever. Mind blowing total os contos. Experiência do cliente, né? O cara é marqueteiro. Eu queria deixar uma recomendação de uma escritora chamada Mary Robinette Cowell, que é uma moça americana que é marionetista também. Eu sempre adoro falar isso, porque, enfim, eu acho muito divertido. E ela é uma mestre em short fiction, não só contos, mas também, entre aspas, os filhotinhos dos contos, que são contos menores ainda. Então, tipo de 1 parágrafo, 2 parágrafos no máximo. E ela tem disponível no site dela uma míriade de contos que ela fez. Alguns foram premiados, alguns depois viraram livros, alguns viraram trilogias, enfim. Mas ela tem muita coisa disponível ali. Tá tudo em inglês, especificamente, eu não tenho certeza nesse momento. Se alguma coisa veio pro Brasil, eu acho que não, porque da última vez que eu olhei, que foi tipo 2 anos atrás, e acho que eu olhei ano passado também, não tinha nada. Mas, hoje em dia, com o ChatGPT, eu sei que não vai ser uma tradução perfeita, mas ainda dá pra, se alguém quiser, aí dar uma traduzida, dar uma lida, ou se você tá aprendendo inglês, tá treinando inglês também, muito ótimo pegar um conto pra poder, né, tentar ver Pra ali. continuar treinando, né? E tem muita coisa disponível ali no site dela. E ela tem, inclusive, ela deu uma aula no curso do Brandon Sanderson, que é um curso inteiro de faculdade sobre escrita que está disponível no YouTube. E uma das aulas do ano de 2022 ou 2023 é da Mary, e sobre exatamente short fiction. E é muito divertido escrever short fiction, eu super recomendo, se ninguém nunca tentou aí. Esse rolê da galera não gostar de conto e achar que é um negócio muito simples. Inferior, né? Nossa, eu fico tão triste com isso, porque é maravilhoso escrever conto. E quando você lê um conto muito bem escrito, é uma satisfação tão legal de você ver toda uma história num período curto de tempo e quando toda palavra tá lá por um motivo, sabe? É muito gostosinho. Então fica aí. Eu tinha que falar da Mary. Eu sei que eu já falei dela em outros podcasts, que eu não vou lembrar. Quando você foi falar, eu lembrei. Eu falei, a Bia já falou dessa pessoa. Olha só, um ótimo momento, então, pra falar. Você leu alguma coisa dela, Bia? Não, porque eu acho que você não tinha mandado o link. Agora que você mandou o link. Então foi eu. Mas brincadeira, tá? Se vocês não quiserem ler, não precisa ler. Desculpa. Não, com certeza. Principalmente que eu tô nessa pegada de escrever contos todos. É referência, né?
sabe. Ela é uma referência excelente, assim. Inclusive, depois que eu assisti a aula dela, eu entrei num rolê, eu escrevi tanto conto, gente. Eu não tava fazendo mais nada. E não tá sendo uma coisa ruim, uma coisa ótima. Mas como eu já tenho insônia, talvez, enfim, né? Autocontrole é necessário aí na escrita também. Não sou muito boa É bom nisso. você ter boas noites de sono, faz bem. Ah, não, isso não existe. Ih, Mas rapaz. não, mas é bom, porque eu sonho muito, eu tenho sonho lúcido, né? Então eu tenho insônia e sonho lúcido, então eu não descanso. Mas eu tô tecnicamente criando o tempo todo, eu acho. Então, tudo bem. Não, o livro do Tiago, A Aventura do Tiago veio de um sonho. E o meu livro também. Sim. Ah lá. Ah, É. a Helga veio de um sonho. Ah lá. Deixem um É. caderninho do lado da cama, quando tiver um sonho bacana, anota. Pode parecer besteira, mas vocês podem usar no futuro. Esses dias, eu até contei pro João, o meu João, meu namorado, eu tava contando pra ele que Que eu não tive sou um eu, sonho tá? que eu ri pra caramba. Eu falei, gente, hoje na terapia, a minha psicóloga falou assim, escreve, você tem que escrever sobre isso, não deixa passar, não. E era assim, um mundo fantástico, bizarro. E eu falei, tá bom, então eu vou escrever sobre isso. Ela, escreve um conto, vai escrevendo, mas não deixa de escrever sobre isso, que parece ser muito legal. Então, sempre que vocês tiverem um sonho maluco, escrevam. Recomendamos. E dito isso, escrita é terapia. Pronto. Também. Total. Eu queria comentar aqui, porque eu acho que a gente não falou sobre ele no episódio anterior, que é Philip Pullman. Ele é o autor da saga Fronteiras do Universo. Aquele que a gente comentou do A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Ah, Não sim. sei se a Bia já leu essa Tem a série trilogia. e o filme, né? Sim, eu tenho todos os livros. Eu achei fantástico, porque ele conseguiu criar um mundo dentro de outro mundo que não... Foi aquilo que a gente está falando das regras, né? Ele não se contradisse, né, entre os 3 livros, e a gente estava falando da questão do preconceito, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente falou sobre essa saga, eu cheguei falando, não, eu não acredito em nada do que o cara fala, mas... E o Thiago falou, não é pra você acreditar, é fantasia. Pois é. E realmente, esses livros, você fica tão imerso na história que ele está contando que você realmente se vê no lugar dos personagens e você fica naquela expectativa, essa questão dos conflitos que vão surgindo, da Lyra, que é uma criança e que ela vê o mundo dos adultos, parece ser uma coisa assim muito, muito louca, que fala, cara, vocês adultos são estranhos, sabe? Vocês brigam por coisas idiotas. E, de fato, a história é sobre isso, né? A história é sobre como uma criança vê o quanto os adultos são malucos e idiotas. E os adultos querem preservar a inocência das crianças. Então, assim, por motivos escusos, mas é isso. Então, esse é uma trilogia muito boa também pra gente ter como referência de universo fantástico. Principalmente que a primeira parte da história se passa num lugar que existe, mas que ele tem uma roupagem diferente, porque já incluiu a fantasia ali no meio daquele cenário. Eu não li os livros, mas eu assisti a série. Mas é o nosso mundo, só que numa pegada mais steampunk, né? Mais Sim. vaporpunk ali e tal. É. E quando você vai mudando de universo, né, de dimensões, você vai acompanhando aquilo ali, e tem um lugar que parece a Itália, e parece uma vila italiana, que não sei o que e tal, e talvez você começa a imaginar tudo como funciona, né, aí você começa a perceber que o vento era mais suave, que não sei o que, e aí chega num lugar em que tem uns seres que parecem elefantes, mas eles têm rodinhas nos pés. E você começa a imaginar aquilo ali e fala assim, gente, onde é que ele tirou isso? E é muito legal, assim, porque você entra na história, não é um universo mega diferentão, o universo, né? Não é uma Terra-média.
cheia de coisas mais diferentes, assim. É um mundo que nós temos, só que cheio de coisas diferentes. E isso eu achei bem interessante da história, assim. É um universo muito legal que o Philip Pullman trouxe nessas histórias. Ele, assim, pra mim é excelente. É uma sexta-feira à noite. E o legal de citar esse universo aqui é que o vilão entre aspas, né, é Metatron, que também é um dos vilões da tetralogia angélica do Eduardo Spohr, que está aqui, né, que também é Porque tá dentro da vibe, né, dos anjos e tudo mais, então Exatamente, é bem cara. legal. Exatamente. Esse negócio de estudar sobre anjos é complicado porque você tem um monte de milhões de interpretações diferentes, fontes e tal. Mas em muitas delas falam que o Metatron é um dos maiores anjos que tem. E eu coloquei ele como o primeiro anjo, né, cara? Na verdade, o primeiro não depois dos arcanjos, né? Foi o anjo que serviu de molde para todas as castas, tudo. E é o personagem, um dos personagens principais, não personagem principal, um vilão principal do Paraíso Perdido, né? Que é o último livro da trilogia Filhos do Éden, né? E da última da tetralogia. Então, enfim, é um personagem que eu trabalhei bastante, cara. Achei bacana utilizar ele na série aí. E tipo assim, eu falo que quando eu leio com voz de dubladores brasileiros, né? O Metatron aqui pra mim tem a voz do Isaac Bardavid. É quem? Que faz quem? Do Isaac Bardavid. Do Wolverine? O Wolverine. Ah, tem tudo a ver. A voz imponente pra caralho, tá ligado? A Aham. barba desgrenhada, assim, eu falei, caralho, é o Isaac Bardavid. Muito bom. Muito bom. Muito Até a aparência parece mesmo, né? Verdade. Sim, sim, sim. Nesse mundo ele não tem metal. O João deu o exemplo de que esse mundo ele não tem montanhas, né? Não, errado, magia. Magia, isso. Eu É. achei A que Aline, fosse a magia, porque eu não lembrava do rolê da montanha. Talvez a gente esteja muito confuso. Todos confusos. Nossa, quem falou o quê? Porque virou uma coisa só. Eu falei que não tinha acho que fui eu que falei que não tinha montanha. ok, tá bom. Aline, você que editou, fala aí quais são as Meu jovem, já editei tem muito tempo. Enfim, Então, não importa quem falou o quê. O mundo em si, né, essas regras. Eu lembro que a gente estava tentando pensar em, já que não tem montanha, não tem vento, não tem disseminação de sementes, né? correto. E tinha uma questão de semente ser uma moeda muito cara. Sim, exato. E as aves serem algo quase como Serem que cultuadas. quase como se fosse religioso, porque já que o vento ele não carrega as sementes, o pólen, as coisas, as aves se encarregam disso, né? E não tinha magia, né? Nada poderia ser criado a partir da magia. Cara, bom, no mundo que não tem metal, não tem magia, né? Me parece um mundo mais pré-histórico, assim, né? Parece um mundo. E acho que isso dá muitas histórias boas, cara. Vocês falaram de Córneo aí. Eu vou te falar que um dos livros que eu mais gostei do Córneo, claro que primeiro vem as crônicas arturianas, né? Como é que chama? A Crônica de Arthur. Pra mim é o top que ele escreveu. Ali nos crônicas saxônicas é bom, mas tem muita coisa irregular. Tem livros que não são tão bons assim, tem outros que tem livros que tem momentos muito legais e tal. Mas assim eu gosto. Tem um livro solo do Cornell que é o Stonehenge, cara, que eu acho que ele tá excelente. Assim, o livro ele nem tem um roteiro assim tão maneiro, tão bom, mas a construção de mundo, né? Na verdade não é a construção de mundo, né? Mas assim a ambientação que ele dá pro Stonehenge é muito legal, cara, porque é o livro, eu acho que é o livro mais antigo no sentido de voltar na história que ele escreveu, né? Porque naquele período, cara, quase que pré-histórico mesmo da Inglaterra. E o Cornell sai muito bem com essas coisas mais toscas, né? Com essa magia, que não é magia, né? Mas assim, esse misticismo tosco, assim, Sutil a parada, né? de osso, de fezes, de sujeira, sabe? Ele é muito bom nisso. Então, me lembrando sobre isso, vocês falando que não tem magia, não tem metal, eu penso no mundo pré-histórico
e penso nos habitantes desse mundo, né? Então, talvez se eles fossem um pouco mais simiescos, poderia ser interessante. Poderia, inclusive, trazer uma discussão, serem seres que são parte animal, né? Parte símios, né? Parte meio um pouco mais simiescos, parte humanos, e trazer essa discussão, né? Desse equilíbrio entre o instinto e a racionalidade. Então pode ser eu traria esses personagens desse mundo aí. Pô, legal. Gostei. O limiar, né? Porque a gente sabe, né, que a gente tem que ter, o ser humano ele sabe que ele tem que ser, claro que tem que usar o instinto, mas ele também tem que ser racional. A sociedade surgindo dessa maneira, surgiram com, né, você tendo a racionalidade, né, as leis e tudo, mas você voltar alguns genes no tempo, assim, né, sei lá, um homem de Cro-Magnon, coisa assim, um Neandertal. Se bem que o Neandertal já é bem desenvolvido, assim, né? Mas como é que eles agiriam, né? Uma coisa meio bárbara, né? Tem uma hora que talvez o cara não consiga não controlar o seu instinto e tal. Pode ser uma excelente via para uma história boa. Legal. A gente pode deixar até um pouco mais fantástico, né? Já que vai levar pra esse lado símio, né? E parecer um pouquinho só com o planeta dos macacos, né? Que, tipo assim, raças de símio, né? Pra cada um ter, tipo assim, alguma particularidade, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Não pensei em macacos não. Pensei assim num meio termo, né? Sim, sim. Um Não, homem sim. mais primata, né? Sim. Sim, sim. Eu pensei, tipo, uma sociedade totalmente pacifista até um certo momento em que alguma coisa não dá certo, sabe? E as pessoas não estão minimamente preparadas para isso. É tipo uma árvore que não está acostumada a tomar vento, o caule dela, né, a parte interior dela, tipo, é totalmente oco. Então essas pessoas não estariam acostumadas necessariamente à violência, porque é tudo muito pacífico, muito certinho, sabe? Sei lá, eu pensei tudo isso só na questão da ausência do vento, sabe? Até essa questão da divinização, né, das aves, por exemplo, e você ter uma veneração pelas sementes e tudo mais, porque é de onde vem a vida, né? Então, toda essa questão de cuidado com a natureza, de você ter a semente é importante, a árvore é importante, o carregar a água é importante. A gente até tinha falado de as pessoas mais ricas são aquelas que moram perto da água, porque elas têm mais acesso à água, mas você também acaba tendo regiões um pouco mais desérticas, porque sem o vento, né, você não tem a questão da água chegando lá e tudo mais. Então, Não tem correnteza, né? É tudo parado. como que a civilização, né, aquele povo vai lidar com tudo isso? E se você tem uma coisa mais bárbara, mais brutal, mais pré-histórica, né, você acaba tendo muito disso que a gente até já reconhece um pouco, né? Da questão das histórias que podem surgir com o fato de adoração a uma semente, adoração à água, adoração a... Não são deuses, não é magia, mas é a natureza, né? Mas eu preciso confessar, né, que como em uma das minhas primeiras perguntas foi sobre ciência, né, sobre fazer sentido, depois daquele episódio eu pesquisei, poderia haver vida em um mundo sem vento? E, bom, não. Não. Pois não teria a atmosfera. Mas, né, vamos deixar isso, porque esse é um mundo fantástico! Vamos pensar numa galáxia muito distante, há muito, muito tempo. Sim. Nós somos RPGistas, nós gostamos muito de histórias fantásticas, lemos, né, Tolkien, lemos, né, Robert Howard, Neil Gaiman, e, enfim, todos esses autores aí. Mas a gente tem que lembrar, cara, que apesar de tudo isso vale inclusive também para quem escreve ficção histórica, tá? A gente cria ou recria um mundo, né, um cenário, qualquer coisa que seja, ou você passando, sei lá, meses e meses debruçado sobre, enfim, criando seus continentes, os seus deuses lá, enfim, seus países, etc, todas as ordens e tudo, assim como no caso da ficção histórica, você passa tempo estudando, recriando aquele cenário e tudo. Isso é muito legal, cara, isso dá um tempero todo especial à sua história e não pode ser desprezado. Porém, a gente tem sempre que lembrar
que o mais importante de uma história de ficção são os personagens, né? Bons personagens, um bom protagonista ou protagonistas, bons personagens em geral, personagens secundários e tudo mais, e um bom enredo, né? Um enredo que move, um enredo que move a trama, seguir com a trama e tal. Isso é o mais importante, né? Então, e o resto é secundário. Secundário significa que é uma coisa dispensável, que tem que ser mal trabalhada, e pelo contrário, né? O teu cenário ele vai dar um embasamento para a tua história, vai fazer com que a sua história seja crível, vai dar um tempero todo especial à sua história, perfeito, muito legal, vai dar um charme à tua história, vai dar coerência ao próprio cenário, mas se você não tiver bons personagens e um enredo bem construído, cara, você não tem nada, você vai ser o cara que estuda tudo sobre Roma, mas você não fica chata a história porque você não, né, o cara que estuda tudo, passa anos e anos criando um cenário fantástico, mas a história não é interessante para você acompanhar. E fica interessante, fica envolvente quando você tem bons personagens, você se preocupa com esses personagens, né, você quer ver a história avançar, né, então é importante lembrar isso, né, pra galera, porque a gente tem essa às vezes o RPG já tem essa ideia, né? Pô, cara, eu tenho um mundo que eu criei que é incrível, tá, beleza? Não quer dizer que vai funcionar na literatura, entendeu? Isso que tem que ser observado. Essa é a minha ideia, em ter transformado primeiro em cenário, porque quando eu vi que eu não tava avançando muito na história, eu falei, cara, deixa eu transformar em cenário, ver como é que a galera reage às histórias que eu vou apresentar e tal, para aí sim eu transformar em uma história, em um romance, né? Um livro e tal. Ô, Thiago, e se o Eduardo Spohr quiser assistir essa aventura, ele assiste aonde, cara? Ele pode É só assistir. essa pergunta. Ele pode assistir no canal do YouTube Qual é do RPG, que é daqui do grupo Qual é 2. Qual é do RPG é o nosso canal do YouTube que está crescendo aos poucos, mas já temos 3 campanhas lá rolando. A campanha Coração de Rubi, a campanha Guerra Artoniana e a campanha Duelo de Dragões. A melhor Tá? de todas. Todas elas no universo de Tormenta, que, como já foi citado aqui, é um dos universos criados também por Leonel Caldela. Não só isso, né? A gente tem também algumas one-shots também que surgiram lá que ultrapassaram o limite de episódios possíveis de uma one-shot, mas enfim. A gente se perde muito na ideia, sabe? E às vezes a culpa é minha, às vezes não, né? Olha, eu acho que se a história de RPG ficou um pouco mais longa e teve mais conteúdo, não é culpa, é mérito. Exatamente. Tem que ser mudado pra some one shots. É porque tem umas pessoas que gostam de se jogar no buraco. Aí depois o grupo tem que ficar fazendo uma magia, uma loucura pra poder conseguir salvar. Inteira pra tirar a pessoa que se jogou no buraco. Mas isso é só um exemplo, se jogou no buraco? Não é baseado em nada. O Paladino simplesmente olhou pra mim e falou, eu vou pular. Ele errou, a parada caiu no buraco e eu tive que pular atrás dele porque eu não entendi que ele queria ajuda. E foi isso, o episódio foi quase todo eu tirando ele do buraco. Acho ótimo. Exatamente. Joguem RPG, escrevam contos. Esse é o grupo do Qual é do RPG, gente. É muito bom, gente. RPG é bom demais. A gente vai fazer mais episódios sobre RPG, o que é bom demais. Pro ano que vem a gente já tem até alguns programados aí. E eu quero saber de vocês. A gente vai fazer uma parte 3 da criação de universos fantásticos? Pra finalizar esse universo? Pelo amor de Deus. Então a gente vai fazer o encerramento em breve deste universo aí, deixar aí uma pontinha de curiosidade depois para você. E se você quiser ainda contribuir, ainda dá tempo então de você contribuir com esse universo fantástico. Você vai deixar um comentário aqui neste episódio, ou você pode mandar um e-mail pra gente lá no dasquintasque@gmail.com. Você vai dizer lá o que você quer ou você não quer neste universo fantástico. Tá bom? Das quintas quê? Das quintas quê? Era piada de Cara, nunca perde a graça. Eu parei pra pensar. Enfim. E fica aqui também, eu acho que ia ser muito pertinente, já que a gente teve esse episódio, a gente falou muito sobre escrever em si,
E quando a gente finalizar esse universo fantástico, obviamente a gente não vai, né, finalizar, são algumas leis de atuação daquele mundo, né? A gente, enfim. Mas eu acho que a gente podia se propor a cada um escrever um pequeno conto dentro desse universo. Fica aí só a ideia. Acho que seria Ó. interessante. Quem Ai, na quiser, moral, enfim. eu amo a Bia, cara. Gostei. A gente cria um Deixa eu SCP. explicar pra minha esposa que é uma brincadeira aqui, peraí. A gente cria Eita! a gente cria um SCP, então, desse mundo aí que a gente criou. Isso! Uma boa. Muito bom. Ó, na nossa lista aqui dos próximos episódios, já dá até para colocar aqui um plus ali. Já tá aqui na minha lista. E a gente vai ter um episódio, já que a gente está falando tanto sobre escrita, e a Bia sempre cobra, né? Poxa, a gente tem que ter um episódio para falar sobre os nossos livros, sobre escrita, né? Hoje a gente já falou pra caramba sobre isso e eu amei. Mas ano que vem a gente vai ter um episódio só para falar sobre escrita. Obrigado, Eduardo. Isso é ótimo. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. E espero que tenham gostado do papo aí. Nossa, muito bom, eu amei. Eu quero agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui, a presença de todo mundo, a presença de você que está ouvindo a gente. Agradeço por você estar aqui com a gente também. Vocês sabem, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Como sempre, foi muito legal gravar com todos vocês. Foi um prazer gravar com você pela primeira vez, Eduardo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E, assim, muitas coisas anotadas e... É sério, eu fiquei com vontade de escrever mais, que eu já tô, não sei se é bom ou ruim. Mas eu vou tentar dormir também. E muito obrigada a você que ouviu também, aí, que nos acompanhou. E, de novo, convidados para o próximo episódio aí, para terminarmos essa saga. E é isso. E escrevam, seja lá o que for, contos, histórias um pouco mais longas, flash fiction, qualquer coisinha. Escrevam um pouquinho, mostre para alguém se vocês quiserem, mostra para, sei lá, um amigo, ou combina com alguém para vocês escreverem. Mostra os dois, pra gente, porque a gente Mostra pra gosta. gente. Olha, Pode mandar por e-mail, né? pode mandar por e-mail. Dá também para fazer quantos caracteres cabem em um comentário. Porque dá para fazer também, ó, flash fiction no comentário. Quem sabe? Nossa, Talvez legal. seja Aí interessante. é maneiro. Né? Se começar, eu vou porque terminar. no Twitter tinha menos caractere, né? Dá pra fazer um bagulho legal também. Enfim. Mas é isso. Escrevam, seja pra vocês, seja pra mostrar pra alguém, mas principalmente pra vocês, né? Joguem RPG ou assistam algum RPG e leiam. Leiam muito e leiam de novo, vários autores diferentes. Inclusive, dar uma ideia de um livro ou um autor que a gente não citou no podcast, só pra ficar um... Se alguém quiser, olha aí, tem uma pessoa nova pra poder acompanhar, não sei. Talvez seja interessante também. Mas é isso. Muito obrigada a todos e até a próxima. Agradecer todo mundo de novo aí. A Bia acabou de falar aí, agradeço também ela, a Aline, o João, o Thiago, todo mundo aí, a galera que tá ouvindo. Vou encerrar com 2 jabás aqui que pode ser interessante, já que a gente tá falando de RPG e de literatura. Um jabá que eu esqueci de fazer no início, né? O Mini Pod Literário, nosso podcast literário aí que nasceu no Telegram. Hoje em dia tá em todas as plataformas, se encontra em todas as plataformas, só procurar o Mini Pod Literário, sai toda quinta-feira. E o meu próximo livro aí, na verdade, o último da trilogia Santo Guerreiro, vai sair no dia de São Jorge, né? 23 de abril do ano que vem. A pré-venda deve começar em fevereiro. Eu vou perturbar muita galera aí. E espero que gostem, eu acho que vai ser muito legal. Já acabei de escrever, né? Eu tô fazendo a revisão agora. Estou muito feliz com o resultado aí. E, sobretudo, feliz de ter encerrado essa jornada, né? Que foi uma jornada de 5 anos pelo Império Romano. Estou falando, né? Na verdade, mais de... em relação à história, mais de 40 anos, né, de Império Romano, mas 5 anos de eu vivendo nesse cenário, nesse universo aí, me instruindo sobre a história, tudo. Então foi uma longa jornada aí, agradeço a todos que embarcaram comigo. E aí finalmente vou fazer esse lançamento aí no ano que vem, vai ser muito legal. Olha, Eline, já dá para um episódio de Santo Guerreiro antes pra fazer o lançamento aí do livro do Eduardo, se ele topar voltar. Se ele topar voltar. Vou mandar, Já comecei a ler, já. Vou mandar um e-mail para vocês cobrando aí. Eu sempre faço isso quando eu vou lançar um livro novo, para começar a pré-venda, eu mando um e-mail para todos os podcasts que eu conheço pedindo entrevista. Então vocês estão na lista. Isso. Olha, É isso, já tá resolvido. É isso.
Eu comecei a ler esse daí, bem legal, cara. Tô louco pra terminar e começar logo o próximo. É isso, gente. Muito obrigado aí por vocês que ouviram, estiveram aqui participando. Fica o jabá mais uma vez do Alfredo, que eu continuo escrevendo. Tô escrevendo o quadrinho dele, vai ser a primeira revista com uma história solo. Tô muito empolgado, né? Porque pela primeira vez eu tô escrevendo uma coisa mais densa do personagem, porque antes eram só tirinhas, né? Então, pela primeira vez, eu estou escrevendo uma história maior, saindo um pouco só do humor e brincando com outros estilos literários. E é isso, gente. E também, né, Eduardo, se o pessoal quiser, também pode entrar lá no Telegram também, né? Tem um Telegram falando. Com certeza. Você coloca as novidades, né? Tem muito tanto de jabá pra fazer que eu não quis fazer todos. É porque eu participo do Telegram também. Eu acompanho por lá. Tem o nosso canal do Telegram, né? Que ele é. Que é uma comunidade muito maneira que se formou lá, cara. Bem legal. E aí, quem quiser, né? t.me/EduardoSpor, cara. Dá pra escutar, inclusive, os próprios mini-pods por lá. Bem maneiro. Isso. Pode baixar e ouvir lá mesmo, né? Se precisar dos outros. É isso. Muito obrigado, Eduardo, por ter participado. Valeu, né? Muito obrigado a todos vocês. Eu amo participar aqui, cara. De verdade. Bom, pessoas, vocês não sabem a felicidade que eu ainda estou aqui de ter Eduardo Spor na mesma sala do Discord que eu. Então, Eduardo, muito obrigado por participar. Eu agradeço a Aline por me deixar participar desse podcast e por essa oportunidade aqui. Ecos do Impostor, uma aventura autoral, num cenário autoral, a partir de janeiro, no qual é a do RPG. Se você se interessa por galhofa, porque esse grupo aqui, meu Deus do céu, é só tristeza para o mestre, mas alegria para quem está assistindo. Mas se você gosta de uma boa história e um bom roteiro, que eu aprendi com esse cara que está aqui também, assistam lá no qual é a do RPG a partir de janeiro. Ecos do Impostor, no cenário A Lenda de Kevala. É isso aí. Gente, muito bom, assim, que papo maravilhoso, eu amei. Vocês sabem, vão ser sempre muito bem-vindas aqui no Qual é dos Podcasts. Quem tá ouvindo a gente, os nossos co-hosts. Eduardo, você também vai ser sempre bem-vindo aqui quando quiser voltar. Eu agradeço mais uma vez a você que tá ouvindo a gente. Então, até a próxima, pessoal. Um beijão. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Beijo. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.